debate e a opinião é sobre esses dois jogadores que estão fazendo muito aqui pro Vasco. Tá aí, rapaziada, eu trazendo aqui, né, no bom site OGol, números, primeiramente desse, eu chamo de trinca, Cauã Barros. O Cauã Barros, que desde que voltou ao Vasco, ele estava emprestado ao América Mineiro. Diniz e Felipe observaram uma boa oportunidade e trouxeram o jogador. Um jogador jovem que liderava as principais métricas da Série B de estatísticas, como desarmes, duelos ganhos, rebatidas, e ainda fazia gol. O Barros, quando sai do América Mineiro, ele era o artilheiro do time na temporada junto com o William Bigode, com 5 gols marcados. Então é um volante que ainda pisava na área. Pois bem, ele estreia no jogo contra o Corinthians. Ele entra no segundo tempo, joga 16 minutos e o Vasco acaba perdendo aquele jogo. Deixa eu aumentar a tela aqui para ficar bom para vocês verem aí o que eu estou querendo mostrar. Pois bem, ele assume a titularidade no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, ele forma a dupla ali com o Jair. O Vasco empata. Contra o Sport, ele joga, o Vasco ganha por 3-2, ainda sofrendo muitos gols. E eu vou chegar no momento certo. Contra o Botafogo, no Nilton Santos, 1-1. Ele, inclusive, bate um dos pênaltis, o Vasco passa. Mas nesse jogo, estreia Robert Renan entrando no segundo tempo. As coisas começam a clarear. Jogo contra o Ceará, 2-2. Cuesta entra no segundo tempo dessa partida. Jogam ali juntos do Robert Renan, do próprio Barros, mas o Vasco acaba tomando gol. Natural, estavam ainda se entrosando. Jogo contra o Flamengo, os 3 em campo como titulares. Só que o Robert Renan sofre aquela concussão, deixa o campo de jogo. Mesmo assim, o gol do Flamengo saiu com os 3 em campo. Mas tudo bem. Vamos para o jogo contra o Bahia. O Robert Renan não joga. O Vasco ganha por 3-1. Já no jogo do Cruzeiro, tá o trio dentro de campo. Cuesta, Robert Renan e Barros. O Vasco vence por 2-0. E um detalhe, hein? 6 meses que o Cruzeiro, jogando fora de casa, perdeu apenas para o Vasco. O Vasco é o único time que ganhou do Cruzeiro como mandante nos últimos 6 meses. Esse é o tamanho dessa vitória do Vasco. Uma vitória que tinha Barros, Cuesta e Robert Renan. Aí, no jogo contra o Palmeiras, não jogam Cuesta e nem Barros. A gente sabe o que acontece. Robert Renan forma a dupla de zaga com Lucas Oliveira, Hugo Moura vai para o meio-campo e o Vasco perde por 3-0. O Barros volta no jogo contra o Vitória. O Vasco ganha por 4-3, mas ainda sem o Cuesta. O Barros volta, o Hugo Moura vai para a zaga, sem o Cuesta. Ou seja, o trio não joga, o Vasco toma 3 gols. E aí vem essa sequência linda. Para mim é uma sequência mais bonita do campeonato. O Vasco vence o Fortaleza por 2-0 com um jogador a menos, ganha o Fluminense por 2-0 e depois ganha do Red Bull Bragantino por 3-0. Por 3-0. Então tá aí. Uma sequência que o Vasco teve, portanto, esses 3 jogadores. E eu vou colocar aqui uma outra tela que a gente destaca que o Barros, ele é um jogador... Vamos aí. O Barros é um jogador invicto até o momento, mas tem um outro jogador também que está invicto. E vou colocar na tela aí para vocês. Que trata-se do Cuesta. E é muito interessante. Aqui, ó, tá aí na tela para vocês. Tá aí o Carlos Cuesta. É muito interessante também. É um jogador que também, assim como o Barros, ainda não perdeu. Tá aqui, ó, para vocês. Carlos Cuesta. Ele tem 7 jogos e ele empatou os 2 primeiros. Ele estreia contra o Ceará, inclusive com gol. O Vasco perde numa fatalidade ali, numa bobeira do Paulo Henrique. Ele é titular contra o Flamengo, joga os 90 minutos. O Vasco empata em 1-1. E aí, do Bahia em diante, é só vitória.
Vence o Bahia por 3-1, vence o Cruzeiro por 2-0, vence o Fortaleza, o Fluminense e o Bragantino. Lembrando que ele ficou de fora, o Cuesta fica de fora dos jogos contra Palmeiras e o Vitória, o próprio Vitória. Então ele não participa dessa sequência, mas a gente vê que o Cuesta em campo deu total tranquilidade. É um jogador que, diferentemente do Robert Renan, entrega muita força física e é aquele cara que joga duro, joga sério, que tem ali o ponto forte, a força física, a velocidade, os duelos. E em contrapartida, existe o Robert Renan. E a gente agora vai colocar também na tela o Robert Renan também para a gente colocar e entender como é que anda a estatística, como é que está a questão do Robert Renan, como é que são os números dele. E aí que tá, galera. Ele ainda tem uma derrota, mas é pouco também se a gente olhar o recorte. Ele estreia contra o Botafogo na Copa do Brasil, joga contra o Ceará, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, tá contra o Palmeiras sem o Barros e sem o Cuesta, e contra o Vitória ele tá sem o Cuesta. E aí a gente vê que o Vasco toma gol do Palmeiras, toma gol contra o Vitória. Mas quando encaixa esse trio, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino, esse trio toma conta da situação. E tá aqui, ó, Robert Renan, né, pelo Vasco, portanto, são 8 jogos, ou melhor, 9 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E é de fundamental importância. Acabou que, ó, é isso aí, eu tô aprendendo ainda, que acabei colocando, não consegui divulgar aqui para vocês o que eu tava querendo mostrar, que era isso aqui. Então, a sequência do Robert Renan voltando, só tem uma derrota contra o Palmeiras, justamente quando não teve Cuesta ao lado dele e nem o Barros. Então, é aquele velho ditado, uma andorinha só, gente, não faz verão. O Robert Renan, ele é uma engrenagem que encaixou perfeitamente com o Cuesta e com o Barros. O Barros entrega vitalidade, força física, aumenta a estatura. O Cuesta já não é tão alto, mas tem uma grande impulsão, grande força física, muita velocidade, ganha nos duelos. E o Robert Renan tem também isso, mas a característica principal é a armação das jogadas. A gente trouxe aqui um recorte, inclusive feito pela SofaScore, que é um perfil de estatística do futebol, que entregou, né, que os números dizem que o Robert Renan é o jogador que, desde que estreou pelo Vasco, é o cara com mais passes progressivos. E isso é muito importante. Eu fiz um levantamento desse trio, dessa trinca defensiva do Vasco. E, gente, não tem jeito. Quem briga nas primeiras posições é um time equilibrado. Todo time campeão tem menos gols do que rodadas no Campeonato Brasileiro. O G6, basicamente, do Campeonato Brasileiro, sempre é ocupado por 4 times que sofrem menos gols por rodada, menos de um gol por jogo. E isso é de fundamental importância. E a gente se acostumou a ver um Vasco, primeiro fraco, mas principalmente com uma defesa muito ruim. Nos anos horrorosos do Vasco de 2008, por exemplo, que culminou com o rebaixamento, era um time que sofria muitos gols. 2013, o ano que a gente junta 3 goleiros e não dá um, era um time muito ruim, principalmente porque não tinha um goleiro, mas uma zaga também muito ruim. Em 2015, a gente só foi melhorar metade para o final, né? O próprio ano de 2021 era uma zaga pavorosa. Então é importante. A gente gosta muito do jogo ofensivo, e eu, como um bom vascaíno, né, que vi Romário, vi Edmundo, vi Juninho Paulista, vi Ramon, vi Pedrinho, vi Felipe, vi jogadores importantíssimos do meio para frente. Gosto de um jogo ofensivo, mas eu respeito e entendo que, defensivamente, uma equipe sólida ganha campeonatos. A gente tem um exemplo que é o Palmeiras, que sempre teve, desde que o Abel Ferreira chegou, uma defesa sólida. O Flamengo do Felipe Luiz é um time sólido defensivamente. E se garante, claro, na qualidade técnica dos seus jogadores de frente. Mas, principalmente, possui um sistema defensivo sólido. Isso é muito importante e é isso que eu tinha saudade no Vasco. Eu tinha muita saudade do vascaíno olhar para um zagueiro e se identificar. Olhar para um zagueiro e querer ter a camisa daquele zagueiro. É só a gente ver, gente, qual foi o último grande ano do Vasco. O último grande ano. Foi um ano da nossa grandeza, tá? 2011.
E o que o Vasco tinha naquele ano? Dedé e Anderson Martins, que foi a melhor dupla do Vasco, sei lá, desde Odivan e Mauro Galvão. Então isso é muito importante. A gente entender que é importante fazer gols, é legal, é bacana, ter o Verratti como artilheiro, Felipe Coutinho, né, que é o camisa 10 e tal, mas é mais ainda você olhar para uma defesa sólida, porque um bom ataque, ele ganha jogo. Uma boa defesa ganha campeonato, gente. E a gente até batia muito nessa tecla sobre assim, mas e aí, como é que vai ser? Poxa, o Vasco sempre tem que ganhar de 2, 3 gols, tem que fazer 3 gols com o Diniz para ganhar. E a gente vê que isso mudou justamente. Isso é um fator curioso, mas é importante para a gente ilustrar. Até a vitória sobre o Cruzeiro, no dia 27 de setembro, o Fernando Diniz, né, o Vasco comandado pelo Diniz, só ganhou jogos quando fez 3 gols. Isso, para mim, é muito impactante, cara. Vamos lá, vamos lembrar as vitórias do Diniz. 3-0 sobre Fortaleza, 3-0 sobre o Melgar, 3-1 sobre o São Paulo, 3-1 sobre o CSA, 6-0 sobre o Santos, 3-2 sobre o Sport, 3-1 sobre o Bahia. Aí vem a primeira vitória que não precisou 3 gols, contra o Cruzeiro, 2-0. Aí perde pro Palmeiras, aí ganha. Do Vitória, teve que fazer 4 gols para ganhar. E aí o Fortaleza, 2-0, Fluminense, 2-0, Bragantino, 3-0. Então a importância de uma zaga sólida, de um sistema defensivo confiável, é de fundamental importância. E a gente observa que os gols continuam saindo. Quando o Vasco precisou fazer 4 sobre Vitória, o ataque decidiu, o ataque foi determinante. Numa bola, no último lance. Mas e aí, contra o Fortaleza, defesa sólida, 2-0. Contra o Fluminense, defesa sólida, 2-0. Contra o Bragantino, defesa sólida, 3-0. Defesa sólida, galera, é o que ganha campeonato. E se o Vasco quer e sonha, almeja o título da Copa do Brasil, eu tô muito confiante justamente por conta desses 3 atletas. E vamos lá, rapaziada, contando aqui um pouco da questão do Cuesta e do Robert Renan. Dentro do orçamento do Vasco, para o ano que vem, dentro do planejamento que está sendo proposto, sim, o Vasco não comprou com opção pensando em não adquirir esse jogador. Tanto é que o plano de recuperação judicial tem uma margem para o Vasco conseguir pagar suas dívidas, conseguir pagar tudo que tem que pagar, né, do passivo, sem abrir mão de ser competitivo. E essa competitividade está muito baseado nessas opções de compra e, claro, tanto a do Cuesta quanto a do Robert Renan e do Andrés Gomes, que a gente vai falar um pouco mais da frente, mas principalmente desses 2 atletas, dos 2 zagueiros, elas estão, primeiro que são opções parceladas. O Nuno Moreira foi comprado assim, o Garré foi comprado assim, o Lloyd foi comprado assim. Então essa gestão ela consegue fazer isso. Tem conseguido bons acordos comerciais nesse sentido de negociações de transferências. O Cuesta, o Vasco precisa pagar em janeiro 1.200.000 euros para prorrogar o empréstimo dele até dezembro de 26. Então isso já está previsto. Então o Cuesta, no mínimo, até o final de 26, ele fica. E aí, para comprar, no final das contas, seria mais 5 milhões de euros, claro, dentro de um parcelamento. O Robert Renan já é um pouco mais caro. A opção de compra já no meio do ano que vem, que daria, se eu não me engano, algo em torno de 8 milhões de euros. Só que 8 milhões de euros equivalem a 100% dos direitos econômicos do atleta. E o Vasco tem a possibilidade de comprar 70%, que daria algo em torno de 5 milhões de euros. Botando aí, a grosso modo, a cotação deve estar dando 6, dá uns 30 milhões. Mas, reiterando, todo esse valor de forma parcelada. Então o Vasco chegaria com uma parte em 26, outra parte em 27 e outra parte em 28. Então o Vasco já tem previsto nessa opção de compra o valor da negociação
e toda ela parcelada. Então o Vasco está muito tranquilo pela manutenção do Robert Renan e pela manutenção do Carlos Cuesta. E lembrando, que é muito importante a gente lembrar isso, Carlos Cuesta é jogador de seleção colombiana. E ele tem, gente, deixa eu confirmar aqui para não falar besteira, o Carlos Cuesta, ele tem apenas 26 anos de idade. E para quem é do futebol, 26, 27 anos é quando o jogador chega na fase mais madura da carreira. Hoje em dia, com as tecnologias avançadas de medicina e tal, hoje um jogador chega com 29, 30 ainda num auge bem bacana. Mas 26, 27, 28 é a maturação, tanto profissional, de experiência, quanto também de uma questão de musculatura, né, de uma série de fatores também biológicos, digamos assim. Então o jogador fica pronto com 27, 28 anos. E o Carlos Cuesta está nessa idade, que é uma idade muito boa. Tem valor de revenda? Acredito até que tenha, porque ele é um jogador importante e interessante. E agora, trazendo também o Robert Renan, e é por isso, evidentemente, que ele é mais caro, ele tem apenas 22 anos. E se eu disse que o Carlos Cuesta ele é jogador de seleção colombiana, Opa, travou aí para vocês, rapaziada? Que aqui para mim travou. Mas se tiver para vocês aí, tá de boa. Se o Carlos Cuesta tem 26 anos, é um jogador de seleção colombiana, o Robert Renan é um jogador de seleção brasileira. Ele tem apenas 22 anos de idade e ele já foi convocado para a seleção principal. Isso aconteceu após a Copa do Mundo de 2022. Ele foi convocado ali em 23, na época pelo técnico Ramon Menezes, que era ali uma espécie de interino. Então ele foi convocado. Então ele tem isso no currículo dele. E ele só tem 22 anos de idade. É um jogador extremamente já rodado, tem uma história na profissão, né? É só a gente lembrar. Cria do Corinthians, passou pelo Zenit, Internacional, Al-Shabaab e agora o Vasco. E um detalhe que é muito interessante, eu acho que é legal a gente trazer isso também à tona, o Robert Renan só tem 9 jogos com a camisa do Vasco e o Cuesta só tem 7 jogos, cara. Mas olha o impacto que eles já trouxeram. E evidentemente que a gente não pode deixar de falar do Barros, que teve uma renovação contratual, que é um jogador que é cria do Vasco, é mais novo até do que o Robert Renan, tem 21 anos, e ele engrossa uma lista de volantes produzidos por São Januário, né? Volantes que são fabricados, digamos assim, que são feitos ali, né? A gente tem o Alan, o próprio Souza, recentemente o Andrés Gomes, né? O Andrés Santos, perdão. Então são jogadores interessantes e o Cauã Barros entra nessa linha. Claro, não tem tanto refino, mas tem tudo para se destacar e para melhorar essa capacidade até de articulação, melhorar o passe, que eu não acho que ele é ruim nesse quesito, e com o Diniz a tendência é que ele cresça ainda mais. Então, gente, quando eu falo sobre planejamento, o planejamento passa pela manutenção de Robert Renan, Carlos Cuesta. O Vasco está bem tranquilo quanto a isso. E os números indicam isso. Para você ser campeão, você precisa ter uma zaga sólida. E tanto Carlos Cuesta, Robert Renan e Cauã Barros, na proteção da zaga, passa para o Vasco essa confiança, essa ideia de que sim, o equilíbrio é fundamental e o Vasco sim está pronto para conquistar a Copa do Brasil. É claro, é lá em dezembro, gente. A gente vai entrar em novembro agora, que é um mês extremamente decisivo para as aspirações do Vasco no Campeonato Brasileiro e para chegar com moral na Copa do Brasil. A moral tem que estar elevada. E o que eu acho mais bacana disso tudo, o Cuesta aí com 7 jogos, Robert Renan com 9 jogos, eles vão chegar em dezembro ali com 15, 16, 18 jogos, talvez, ou menos até. Novembro deve ter o quê? 4, 5 jogos? Faltam 9 para acabar o campeonato. 8 jogos. Então, assim, eles vão chegar não cansados, mas com um ritmo bacana. Então, isso também eu valorizo demais. Em contrapartida, o nosso português, né? O nosso português, Nuno Moreira, vai chegar ali com quase 70 jogos na temporada. E aí, de fato, prejudica um pouco para o português. Mas, de todo modo, isso é assunto para depois. Mas só queria deixar vocês assim ligados no que eu quero dizer aqui e passar para vocês, é que é de fundamental importância ter uma zaga sólida.
E essa zaga sólida, esse sistema defensivo sólido, acaba transparecendo e dando confiança para os outros atletas. A gente pode observar que o Lucas Piton tem jogado muito bem. A gente não vê mais ele errando como errava, né, deixando espaço como deixava. Por quê? Porque ele tem uma segurança, tem o Robert Renan ali que não erra passe, que é um jogador que tem muita qualidade no passe. Então ele pode ir, pode ir. Pode ir que eu tô aqui. E se a bola vir no meu pé, eu vou dar ela redonda para você. Isso faz a diferença, rapaziada. O Paulo Henrique se dá o luxo de ser um ponta-direita hoje, porque o Carlos Cuesta, que tem velocidade, cobre ele como um lateral. Teve um, inclusive, eu vi no Instagram do GE, inclusive na análise do Rodrigo Coutinho, meu companheiro, meu parceiro, gente boníssima, companheiro de profissão, né? Falando sobre esse ataque do Vasco, uma construção que passou por 9 jogadores, né, no primeiro gol do Vasco, né, o gol marcado pelo Verratti no cruzamento do Piton. Isso porque o Paulo Henrique deu amplitude pelo lado direito, o Cuesta apareceu no campo de ataque, o Robert Renan que dá a bola para o Nuno e o Nuno que dá a bola para o Piton para fazer o cruzamento. Então o Vasco tem encaixado né, na melhor forma e eu acho que passa muito por uma segurança defensiva. E por isso que eu falo, gente, segurança é fundamental.